Salve galera do canal do Leão, estamos aqui para mais uma entrevista. Hoje não é bem uma entrevista não, hoje vai ser mais um bate-papo aqui com o Paulo Carneiro, que na primeira vez a gente falou mais do passado, as polêmicas aí que sempre giram em torno de Paulo Carneiro. E hoje a gente vai falar sobre o momento presente do Vitória, né, que tá achando, ele que tem uma linha de transmissão, né, que comenta muito sobre futebol. Primeiro, bem-vindo novamente ao canal do Leão aqui. Eu queria saber primeiro o que você tá achando do atual momento do Vitória, o que foi que levou o Vitória a cair para a Série B e quais foram os erros de Ricardo Davi que poderiam ter evitado essa queda. Alex, é um prazer estar aqui e receber você na minha residência pela segunda vez. Espero que você faça disso um hábito que venha outras vezes, independente do seu interesse da sua mídia, que é muito prestigiada pela torcida do Vitória. E é um prazer para mim estar voltando a falar do Vitória, apesar desse momento agudo que a gente vive, e dizer que dia 9 de janeiro de 2017 eu fiz um áudio nessa minha lista de transmissão, onde eu alertava o torcedor, embora ainda buscando não criar nenhum tipo de antagonismo prematuro, mas eu chamava a atenção que algumas coisas me deixavam desconfiados, e parece que eu estava com razão. Portanto, o rebaixamento do Vitória não aconteceu em 2018, ele aconteceu em 2017, quando o Vitória foi invadido por grupos de torcedores, que eu nem sei a que motivo resolveram, primeiro, me antagonizar de forma desleal para a instituição, porque eu não fiz nada de errado na instituição, e desafio quem prove o contrário. Sempre desafiei, nunca apareceu nada, você é testemunha. Você sempre foi um cara com um site muito criativo, muito verdadeiro, e que apostou que o Vitória poderia mudar, não é? Mas eu acho que isso é mais do que legítimo. Você querer que seu clube cresça, que ele se torne diferente do que ele sempre foi, eu não vejo nada demais nisso. Portanto, eu costumo dizer que eu não posso cobrar o eleitor que votou em Ricardo Davi, nem posso cobrar o eleitor que votou em Ivan de Almeida, sabe? Porque eles tinham uma esperança de alguma coisa que venderam para eles e que não conseguiram entregar. Tem dois vídeos marcantes de Ricardo Davi na internet. O primeiro, onde ele discute como se pode conseguir ganhar a eleição do Vitória comprando títulos. Esse vídeo foi na UTV, eu fazia parte da UTV. Tem lá o do meu amigo Moisés Almeida na mesa. Foi com a UTV. Aquilo chama atenção, né? Porque ele é um homem inteligente, rico, preparado. Ali ele diz a todo mundo como é que se compra título do Vitória. E o segundo áudio é dele fora do estádio, entrevistado por alguém. Fui eu que fiz. Foi você? Eu que fiz. Falando que com esse era totalmente diferente. E ele dizia que esse grupo, Ivan de Almeida e companhia, não representava ele. E que tudo tinha que mudar. E eles todos tinham que sair. Aí, atualizando a sua entrevista, eu vou deixar aqui a pergunta a Ricardo Davi. O que é que ele acha da gestão de Ricardo Davi? Será que ele tinha que sair? Eu já fiz essa pergunta também. Ele está apenas se contradizendo, né? E com isso, cada vez que Ricardo se contradiz, ele se compromete perante o torcedor. Porque é preciso dizer a Ricardo que o problema dele, dessa rejeição quase que absoluta, não é o rebaixamento em si, embora ele seja muito grave, é a mentira. O torcedor ele não resiste à mentira. Ele vendeu para o torcedor alguma coisa que ele não podia entregar. E a situação hoje do Vitória é essa, um clube caixa zero, e digo isso, eu vejo o torcedor contrata, porque o torcedor está mal acostumado, né? O Vitória hoje não tem condição de contratar ninguém. É porque o torcedor vê mais o futebol, ele não procura saber. É natural, nós estamos tentando aqui chamar a atenção do torcedor para a nossa realidade. O Vitória hoje deve cair para um orçamento aí de em torno de 15 milhões, para quem tinha 80, e vai precisar de uma musculatura muito grande, de um esforço, de uma criatividade que Ricardo e sua equipe não tem. Ô Paulo, depois dessas duas experiências horrendas que a gente teve, você diria que o Vitória não estava preparado para se democratizar? O modelo de democratização tá errado? Você acha que se deve muito ao fato de existirem poucos sócios torcedores? Qual você acha que é o que está acontecendo de errado aí? Porque assim, a democratização parece que deu certo em outros clubes, né? Eu lembro que o torcedor pediu muito na época que o Bahia se democratizou e parece que deu certo lá no Bahia. Só que aqui não, a gente viu que acabou
abrindo a porta, que foi algo que Alex falava, né? Que era perigoso e a torcida reclamava, e hoje o problema tá nosso DNA, né? Nós temos um DNA muito ruim, que eu acho que o Bahia não tem. O Bahia juntou um grupo de 100 conselheiros e resolve seus problemas internamente. No Vitória não. Tudo sai à mídia, tudo sai a público. Aí você vai dizer, é culpa da democracia? Eu não concordo, não. Primeiro que eu não entendo a democracia como eleição direta. É muito mais do que isso. Os Estados Unidos é o país mais democrata do mundo e não tem eleição direta. Não é a eleição direta que faz um clube democrata, e sim o amadurecimento da população que vive em torno da instituição. E nós não estamos amadurecidos, essa é que é a realidade. Nós nos deixamos levar por qualquer discurso sem sentido. E precisa que o sócio, muito mais que o torcedor, entenda a sua importância dentro da instituição. A instituição é uma instituição sem fins lucrativos e que só existe por causa da representação dos sócios. Quanto mais sócios nós tivermos, mais forte é a instituição e menor a possibilidade de errar numa escolha direta. Quanto menos sócios, a última eleição de Ricardo tinha 1.700 sócios. A chance de errar é muito grande. Eu estou vendo agora torcedores, sócios aliás, falando em trocar o título de sócio ouro por sócio bronze e deixar de pagar, deixar de renovar, e o sócio não entende que a instituição pertence a eles. Sócios. Eles é que representam o presente e o futuro da instituição. Se eles agirem assim, eles estão fazendo com que esse grupo que entrou, que invadiu o clube, possa continuar no poder. O sócio vai ter que decidir o que é que ele quer. Mas não que a democracia tenha sido, não, negativo. Se isso representa um exercício de experiência, tudo bem. Mas não me parece que esse é o problema. O problema é que escolhemos errado as pessoas. Nesse momento, Alex, se a Ricardo fosse rubro-negro, como eu me considero, porque quando eu caí, no outro dia eu estava nessa sala, sentado na cadeira ali do lado, com o Manuel Machado, que não me deixa mentir, assinando, preparando a minha renúncia. Ninguém precisou me ensinar a renunciar. Eu sabia que naquele momento meu ciclo no Vitória tinha vencido. As pessoas precisam entender, Ricardo e companhia, que essa zorra desse clube não pertence a eles. Esse era o momento de todos se reunirem e dizer assim, vamos renunciar todo mundo, conselho fiscal, diretoria, e vamos fazer novas eleições e vamos começar de novo. Agora muita gente diz assim, tem gente que argumenta a favor da permanência de cada, que admite que foi um fiasco, mas que defende a continuidade dele, porque assim, o Vitória de Falcão para cá não parou quieto, né? Foram 6, 7 presidentes aí em questão de 3, 4 anos. Aí muita gente diz que isso é danoso para o clube, ter que estar toda hora começando do zero, e que não se respeita a democracia em estar toda hora trocando de presidente. Isso é um grande equívoco, né? Porque o estatuto que prevê eleição direta é o mesmo estatuto que prevê o impedimento do presidente. Mas aí para ele ser impedido, o que é que precisa acontecer? Precisa ele ferir alguma coisa? Precisa a oposição do clube... Hoje tem chance dele... Tem. Se convocar a Assembleia Geral, ele cai. O que é que precisa para convocar a Assembleia Geral? Nós estamos estudando. Falando sobre Ivan, que você começou a falar aí, ele tinha desaparecido, né? E ele voltou a aparecer aí numa entrevista na rádio. Algumas, não foi uma só não. Teve várias, e uma delas ele falou que você não entendia nada de futebol. Você achava que futebol era só tática, mas que futebol era gestão. E ensinou também que você teria tido um problema. Um problema não, né? Tinha viciado catracas. Né? O que você tem a dizer sobre isso? E Ivan de Almeida falando que Paulo Carneiro não entende de futebol. Ivan de Almeida é apenas um capadócio, sabe? Um cafajeste que um dia virou presidente de Vitória. Eu desafio ele a provar tudo que ele fala. E digo mais, viu, Ivan? Se você provar e isso lhe interessar, eu abandono Vitória definitivamente. Prove, porque você é um cachorro, certo? Mentiroso, cafajeste, capadócio. Ele não prova nada. Ele é o seguinte, ele é um oportunista. Ele fez um curso com o Marcelo Santana do Bahia, na CBF, de gestão de futebol. Ele acha que ele fez o curso, ele hoje entende de tudo. Aí aproveitou essa oportunidade de crise do Vitória de gestão e ele aparece. E aí, como ele viu nós nos unirmos, eu, Alex, Ademar, Raimundo Viana e outros conselheiros natos, até ex-presidente como Paulo Magalhães, ex-deputado federal, foi o presidente que iniciou as obras do Barradão, se você não sabe, e Epifânio, que foi presidente de uma época pequena, na época de Falcão, se eu não estou enganado.
Como a gente juntou esse grupo preocupado com a instituição, independente de sermos mais simpáticos a uns ou a outros, ele achou que era uma oportunidade. Aí ele criou uma denúncia vazia de que esse grupo, desde 2004, mexe com as rendas do clube, por isso que o clube não dá renda. Ele vai ser processado por nós todos. Ele vai ter um problema enorme. Eu já entreguei a meu advogado e eu soube que os outros já estão entregando, que ele vai ter que provar na justiça essa incontinência verbal dele. Então, é mais um oportunista que aparece numa instituição como a nossa, sabe? Não deve merecer de nós o menor respeito, sabe? A menor consideração, apenas um covarde. Você se sentiu assim, chateado, ofendido, quando nas eleições lá de 2016, na verdade, foi no fim de 2016, você perdeu a eleição para Ivan de Almeida? Porque assim, eu tenho que confessar, eu caí na lorota de Ricardo Davi, né? Mas Ivan de Almeida foi um cara que nunca me convenceu, porque ele não sabia nem falar, ele não tinha nem oratória, conseguia articular. Inclusive, eu acho que esses textos que ele anda colocando aí não é ele que escreve, né? Não pode ser, ele não aprendeu da noite pro dia, né? Se você se sentiu injustiçado, sei lá, pela torcida... Não, eu sei que isso é um processo, viu, Alex? Eu cheguei de Curitiba em setembro, as eleições foram em dezembro. Eu não estava nem pensando no Vitória, para ser muito sincero para você. Aí meu amigo de sempre, que me ajudou a construir tudo que nós construímos, será que construímos alguma coisa no Vitória, Walter Seja, ele tinha um grupo chamado Século XXI. E ele queria participar da eleição, não majoritariamente, ele queria fazer parte do grupo de conselheiros para poder justificar esses anos todos de movimento, de oposição, etc, etc. E ele foi muito maltratado pela chapa Vitória Torcedor. E aquilo, quando eu cheguei, me chamou a atenção, porque ele é meu irmão, meu amigo. Se eu fiz alguma coisa no Vitória, devo tudo a ele. Walter Seja. Devo tudo a ele. A capacidade, a inteligência, a iniciativa, a coragem, eu devo tudo a ele. Sabe? Teve coisas que eu só autorizei, quem fez tudo foi ele. Por exemplo, a compra da concentração Vidigal Guimarães. Vitória vivia nos hotéis, trocando cheque. E olhando para o céu para ver se ia dar sol no jogo de domingo para poder dar dinheiro para trocar o cheque na segunda. Era esse o Vitória com 90 anos. Com Seja nós conseguimos aquela área do lado contígua à Toca do Leão e reformamos e demos o nome do grande rubro-negro, ilustre rubro-negro Vidigal Guimarães. Tudo isso foi obra de Seja. Eu só como presidente participei e fui no cartório assinar, tenho até foto. Então essas pessoas nós temos que reverenciar no clube, Seja uma delas. Quando Seja foi desrespeitado pela chapa Vitória Torcedor, não permitiram que ele entrasse sob o argumento que ele era laranja meu. Eu nem sei que zorra era século XXI, eu estava completamente afastado. Aquilo me irritou e um dia eu disse, vou sair candidato. E saí um candidato 25 dias antes da eleição e os números foram surpreendentes para mim. Uma chapa já cristalizada, onde os caras já trabalhavam há mais de um ano. Porque você chegou na reta final já. Cheguei na reta final, já estava o voto cristalizado. Sabe quando o voto está cristalizado, endurecido, você não consegue mais mexer. Eram muito poucos, que esse é o problema da democracia. Você tem uma torcida com 2,5 milhões de torcedores e você tem 2 mil sócios. Você acha que esses 2 mil sócios representa democraticamente a torcida? É desproporcional. Claro que não, né? É desproporcional mesmo. É isso que eu penso. E você de lá pra cá, e você voltou ativa assim no Vitória, voltou a ser uma figura assim, mais presente e tal. Você não tem medo assim, medo, não diria medo, mas não lhe incomoda muita gente dizer que você está sendo oportunista, está aproveitando o momento, mas que você comemora, muita gente fala que você comemora quando o Vitória está mal, que é a chance de você aparecer, começa a dar entrevista na rádio, começa a surgir. Teve um caso oposto, eu estava no estádio num jogo, que eu não me lembro qual é, e teve um conselheiro, que eu não vou dar o nome aqui, que quando eu comemorei o gol do Vitória, ele veio em cima de mim e disse que eu não podia comemorar, não. Ele queria que eu não comemorasse o gol do Vitória. Eu costumo lhe dizer que eu no estádio eu não comemoro gols. Quando eu era presidente da Vitória eu também não comemorava. É do meu jeito, da minha natureza. Mas como agora eu estou num ambiente público, cada reação minha contempla reações diferentes do torcedor. Mas eu acho que hoje, infelizmente, em função da situação do Vitória, hoje eu tenho 90% do torcedor entre associado e tudo, porque eles sabem que eu cuidaria da instituição com absoluta seriedade, compromisso e competência, eles sabem disso. Até aqueles que não votaram em mim hoje já começam a entender
que esse processo pode dar ao Vitória uma condição de crescimento que o Vitória não tem hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você assim, tem a expectativa de um impeachment, de um AGE e tudo mais. Mas assim, digamos que nada disso aconteça, dê certo e Ivan continue em 2019 presidindo o Vitória. E durante esse ano, você que tem pretensão de se lançar candidato, né? Eu sou um pré-candidato. É um pré-candidato. Mas assim, digamos, um Corinthians, um Flamengo te faz uma proposta para ser diretor de futebol nesse meio tempo. Eu vou estudar. Mas só que eu não vivo alimentando isso. Eu não vivo ligando pra gente, olha, arranja um negócio. Não, pra mim tem que ser uma coisa natural, como aconteceu com o Atlético. Se chegar, chegou. Se não chegar... Se chegar, chegou. Não chegar, não chegou. Eu analiso profissionalmente. Você falou do Atlético aí agora, eu botei uma coisa aqui na pauta. O Atlético agora é finalista, né, da Sul-Americana. E é um time assim que começou até o ano meio claudicante e tal, e depois engrenou aí no Campeonato Brasileiro. É um time que já vem mostrando um crescimento de estrutura, né? Já vem ali mostrando um modelo próximo dos times grandes, se não for até igual, né? Ele não é igual porque ele não tem orçamento, né? Exatamente. E é assim, um clube que exige mais criatividade. Exatamente. E mais capacidade na gestão, que o Atlético tem de sobra. Você acha que o Atlético hoje, para um time, pode ser considerado médio, né? Você acha que é um exemplo a ser seguido, clubes como o Vitória? Sem dúvida. Tem coisa que nós já fomos referência de muitos clubes no Brasil. E hoje nós temos que buscar exemplos, né? Infelizmente. O Atlético é um exemplo de gestão? Sem dúvida. O Atlético é um clube que tem um orçamento igual ao do Vitória, 100 milhões, com venda de jogadores. E veja o que o Atlético consegue realizar. Porque o Atlético tem tecnologia aplicada ao futebol. O Vitória não tem tecnologia nenhuma, zero. É tudo intuitivo, não é uma coisa planejada, sabe? O Vitória não tem projeto de futebol, sabe? Eu vou mostrar a vocês, depois dessa reunião, um projeto de futebol. Aí vocês vão dizer, puxa vida, esse é um projeto de futebol. E olhe, não fica a dever a Barcelona, Real Madrid, fica no orçamento, certo? Mas a nível de inteligência não fica a dever nada. É um projeto de curto, médio ou longo prazo? É um projeto que o clube tem que ter, independente do seu presidente. Sai o presidente, entra o presidente, o projeto tem que seguir seu curso. Então é que tá. Como é que se garante isso? Que, por exemplo, você vai iniciar um projeto, né? 3 anos, né? Eu acho que é uma consciência de clube, né? Nós precisamos ter essa consciência independente de simpatias pessoais. Como é que o cara que vai entrar na frente vai se conscientizar de que é preciso que o problema de Ricardo é esse. Ele achou que passou 8 dias no Flamengo, 10 dias, que ele já tinha toda a tecnologia do Flamengo. Só que o Flamengo passava no Atlético Paranaense para buscar know-how. Entendeu? E eu sei porque eu recebi os caras do Flamengo. Certo? Então, tá errado o Flamengo? Não. O Flamengo está evoluindo, tem dinheiro, está evoluindo, foi buscar os cases de sucesso no Brasil. O Atlético é um deles. Uma impressão que me dá no Vitória precisa ter 4 anos de presidente. 4 anos. Primeiro tem que mudar o estatuto. Mas hoje pode ser reeleito? Pode, né? Pode ser reeleito uma vez. Será que eu acho que tem que ser reeleito uma vez, mas com 4 anos. Você bota 4 anos para dar tempo num bom projeto do cara fazer alguma coisa importante. Mas também tem que ter um estatuto que, se ele for um porcaria, com 1 ano tem que tirar ele. Essa história de dizer, democracia, tirar o presidente é muito ruim, porque já tiramos não sei quantos. Pior é ficar. Eu ia citar o exemplo do Bahia, que a impressão que o rival passa é que existiu justamente isso, um projeto que está tendo continuidade, começou lá com o Marcelo Santana, e a impressão que se tem é que está tendo continuidade. Começou mal, mas deu para ver que estão indo na mesma direção. É porque tem gente no futebol, que não é o presidente, que sabe manejar o futebol, sabe? O diretor do Bahia é um cara que já teve insucesso em vários clubes. Porque nem sempre depende do gestor. Não estou dizendo que ele é ruim, muito pelo contrário. No Bahia, ele encontrou um ambiente ideal e recusou a proposta do Santos no início do ano. Porque ele viu que ali ele tinha um ambiente para poder fazer o projeto. Em alguns lugares, o cara não tem um ambiente, você diz assim, ele não presta. Não é assim, certo? O Bahia encontrou um ambiente de futebol, certo? Onde a base está dirigida por um cara que trabalhou comigo. Ele tem uma visão moderna do futebol, tá certo? Está trazendo gente de metodologia, de certa coisa. O Vitória, você pensa o quê? Que esses resultados que o Vitória teve, a direção dá apoio à Casa Anunciação, aí eu posso dizer de cátedra, porque eu conheço o bastidor do Vitória todo. Apoio zero. O que está acontecendo porque aparece o atleta, junta o time, forma. Apoio mesmo, sustentação não tem.
Deixa eu te perguntar uma opinião sobre o Barradão, que assim, de 2014 pra cá, o torcedor tá achando que enterraram alguma coisa ali no gramado do Barradão, porque o Vitória tem colecionado insucessos atrás de insucessos. Acho que assim, ano passado mesmo, você deve lembrar, o Vitória ganhou 3 jogos no Barradão, no campeonato inteiro. Isso é uma coisa louca. Acho que de 2014 pra cá, não sei se o Vitória tem 15 vitórias no Barradão, juntando todos os anos na Série A. É um número inimaginável. Muito torcedor assim também argumenta a favor do Vitória mandar alguns jogos na Fonte Nova. E parece assim que o Vitória tipo entregou de bandeja a Fonte Nova pro Bahia, que é um estádio público. Né? Primeiro o Vitória não entregou de bandeja a Fonte Nova ao Bahia, porque a Fonte Nova não pertence ao Bahia. A Fonte Nova foi feita através de uma parceria público-privada entre um consórcio de 2 construtoras e o governo do Estado. O governo do Estado entrou com a área e essa parceria entrou com o know-how na construção. Só que o governo do Estado, assim como o país inteiro, cometeu um grande erro. Entregava a construção aos construtores, porque é a atividade deles fim, mas não entregava a operação. Entregou também a operação. Então hoje o consórcio se dá o luxo de chamar o Bahia para discutir a geração de caixa da parceria, quando quem deveria comandar isso eram os clubes de futebol que tem um fundo de comércio, que é a torcida. Mas você acha que o Vitória poderia mandar alguns jogos lá? Seria interessante? Alguns jogos não. Se o Vitória quisesse fazer uma opção, teria que ser uma opção mais definitiva. Porque é o seguinte, negócio é bom quando é bom para todo mundo. O consórcio não vai aceitar um negócio de 10 jogos. Mas definitivo, vamos abandonar o Barradão e jogar por 5 anos, por 3 anos? Não definitivamente. Enquanto você moderniza o Barradão... Mas será que a torcida aceitaria isso? Depende de quem faça o discurso. Não é? Tem discurso que o cara diz assim, nesse eu acredito. E tem outro que é só rolando... Se bem que agora o apelido de cara não é mais Rolando Lero, é Rolando Nero. Tá botando fogo no Vitória. Né? O torcedor tá chateado porque assim, ó, começaram a personalizar a Fonte Nova, tudo mais, fizeram loja. Isso aí tudo é fácil de desmontar. Tudo que fácil. Monta, desmonta. Uma marreta, desmonta tudo. Isso é fácil. Não é deles, não pertence a eles e nem ao consórcio. Ali é um estádio público que foi dado em concessão por 35 anos a um consórcio privado. Vamos fazer uma simulação, Alex. Se hoje já tivesse 35 anos de consórcio, o consórcio estivesse acabando, esse estádio volta para a mão de quem? Do governo. Pronto, você já respondeu. Se volta para o governo, quem está lá usando não é dono. O Bahia está se aproveitando, né? E o governo está ganhando dinheiro. O Bahia diminuiu a cota fixa dele anual, mas está ganhando na geração, nos pedágios, né? O Bahia está fazendo o papel dele. Não estou aqui criticando o Bahia, só estou dizendo que o Vitória, na hora H, vai se fazer presente. Se não for de um jeito, vai ser do outro, mas vai se fazer presente. Então, se você assume o Vitória futuramente, você seria capaz de fazer isso? E achar que é interessante passar uma época na Fonte Nova, nós vamos entrar na Fonte Nova sim. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta meio escrota aqui, cara. Se cada Davi continua no Vitória e eventualmente, Deus livre e guarde, o Vitória cai para a Série C, seria irônico você pegar o Vitória na Série C, que foi onde você deixou o Vitória? Seria irônico. Mas seria uma história assim para se contar, de você pegar onde deixou e tipo voltar e tipo Mas o Vitória não vai cair para a Série C, sabe? O Vitória não vai cair. O Vitória vive um momento agudo da sua vida, da sua existência, com a queda de receitas violenta, mas eu acredito que isso não vai acontecer. Porque o que aconteceu comigo foi um grande acidente. Eu tinha um time de Série A disputando a Série B. Pode olhar a escalação. E de repente eu estava em 6º ou 7º lugar, faltando 5 jogos para terminar a fase de classificação. 6º. De repente perdemos 4 jogos em 5, nos últimos jogos. Sabe, uma coisa que eu não sei explicar, só o futebol explica isso e sua imprevisibilidade, né? Isso não vai acontecer sempre. O Vitória não vai cair para a Série C. Eu seria um filho da mãe se eu criasse esse tipo de situação para tirar proveito. Longe disso. Mesmo com o Ricardo Nero Davi, não vai cair para a Série C. E eu não sei se você assistiu na coletiva, se fala muito que Ricardo, ele não gosta de receber conselho, não gosta de ajuda, né? Que as pessoas até tentam ajudar ele, mas ele não quer ajuda. E na coletiva, não sei se você viu, ele soltou meio uma indireta pra você, pra Alex, falando que... Ele não quer me ajudar. Ele falou que ele queria a ajuda de vocês, que vocês tinham experiência na Série rebaixamento. Mas ele precisa... Será que ele sabe o que é que nós construímos no Vitória até o rebaixamento? Não fala de mim. Não vou nem falar de Alex. Que Alex levou o Vitória à final de uma Copa Brasil,
certo? Alex ganhou não sei quantos títulos estaduais do Bahia, certo? E Alex teve a coragem, o heroísmo de assumir o Vitória no meu lugar, porque não era fácil, certo? E não é porque nós já fomos antagônicos que eu não faço a justiça a ele aqui. E no meu caso eu não vou falar. Eu construí o Vitória do cagador ao estádio, desculpe o termo, porque eu fazia xixi na mangueira, não tinha banheiro, certo? E o Vitória já tinha 90 anos. Então, isso o Ricardo não sabe o que é essa emoção de inaugurar um poço artesiano transmitido pela rádio. Se eu imaginar um poço artesiano transmitido pela rádio, porque o Vitória nem água tinha. Aí quando a gente inaugurou o poço, teve a transmissão de rádio. Esse era o Vitória, não tinha nada, certo? Então, infelizmente, Ricardo não entende isso, até porque ele não é Vitória. O grande engodo de Ricardo no Vitória é porque ele não é rubro-negro. Não é. Não, o rubro-negro ele era. E eu desafio ele a apresentar uma foto dele na Fonte Nova no Barradão. Certo? Antes de 2008, 2009, eu quero que ele apresente uma foto. Rubro-negro, você falou que ele não é rubro-negro, eu acho que ele é, mas ele é flamenguista, né? Ele é simpatizante, como eu sou do Flamengo também. É, simpatizante. Porque o Flamengo já teve Tinho do Vitória, Onça, Neviton, alguns jogadores importantes do Vitória já jogaram no Flamengo, aí isso fez a gente, por ser rubro-negro, ter uma simpatia pelo Flamengo. Eu acho que lá o processo é o oposto. Tem uma coisa que você fala também que eu acho assim meio polêmico, que é uma coisa assim que lá no canal, a gente vendo assim as quedas de público do Barradão, a gente costuma pedir muito, né? Que tipo, quando o time tá em crise, baixa o valor do ingresso, bota R$5. A gente até critica, eu fiz um vídeo meio criticando o Ricardo Davi nessa reta final, porque ele tava botando ingresso R$40 e o clube tava precisando da torcida, né? 40 ou 10? Ele botou 10 depois, mas ele tava batendo martelo que ia ser 40, 20 e meia e tal. E a gente percebe que virou um padrão dos times, quando tá em crise, precisando da torcida, o time botar o ingresso lá embaixo pra torcida ir. E eu vejo você sempre falando nas entrevistas que você faria o oposto, que você colocaria o ingresso lá em cima, que o torcedor esquecesse ingresso barato, mas que assim, você prometeria em contraponto dar um time que fizesse o torcedor pagar mais caro no ingresso. Tudo é uma relação bionívoca, né? Mas você acha assim que não é primeiro preciso o diretor, o presidente dar ao torcedor um motivo dele ir para o estádio para depois cobrar um valor? Olha, esse é um negócio complicado, porque a instituição não tem dono, né? E é aquela história do ovo e da galinha, né? Eu me lembro que eu fiz uma promoção na Rádio Sociedade do Disque Pet, quando eu trouxe Pet do Real Madrid. E eu perdi a parceria, e eu tinha que pagar o salário dele. E aí eu fiz uma promoção na Rádio Sociedade, que na época tinha 70% de audiência em AM, não existia FM, chamava-se Disque Pet. Inteligente, né? Peguei uma telefônica e fiz uma parceria, eles ganhavam uma participação, o Vitória ganhava outra, e a gente botou na Rádio Sociedade, que era a rádio que tinha audiência esportiva na Bahia, o programa Disque Pet. Sabe quanto eu arrecadei? R$5 mil. Mas como é que funcionava esse Disque Pet? Você ligava e dizia, eu quero participar. É que nem você participar da Criança Esperança, mesma coisa. O torcedor contribuía então com a quantia. E deu R$5 mil. Significa hoje 20 mil. Pet ganhava $132 mil líquido por mês. Entendeu isso? Então, a realidade é que o nosso torcedor precisa definitivamente entender que a instituição só vai crescer se ele mudar a mentalidade. Quais iniciativas, a grosso modo, resumidamente, assim, você acha que precisaria ser feita para o Vitória voltar a tomar os rumos do crescimento? Que parece que foi interrompido, né? O Vitória vinha na crescente e depois despencou. E parece que é um clube que está sempre tendo que começar do zero, de novo, e de novo, e de novo. O futebol, Alex, tem 6 receitas. 6. Nós precisamos identificar os problemas de cada uma dessas receitas e criar um programa de potencializá-las. Vitória hoje não tem bilheteria. Vitória hoje não tem receita de sócio, Vitória hoje não tem marketing. Ou seja, o Vitória está ao quebrado, comercialmente. Vitória precisa revitalizar todas essas receitas para poder... Vitória não pode viver sem 40 mil sócios no mínimo. Vitória tem 7. Precisa de uma liderança que venha num projeto para o torcedor que ele acredite. Que ele vai ter que chegar primeiro do que o investimento no futebol, que é o que ele sonha. Nós não vamos conseguir investir no futebol sem melhorar essa geração de caixa. A Vitória precisa melhorar o seu estádio, para que o torcedor se sinta cada vez mais com vontade de ir. Eu tenho um projeto pronto para isso. Eu digo nós.
O grupo que eu faço parte, nós temos um projeto pronto para modernizar o Barradão. Talvez precise de 3 anos, a gente tem que ir à Fonte Nova. E eu falo em Fonte Nova com a maior tranquilidade do mundo, porque a Fonte Nova não pertence nem ao consórcio, nem ao Bahia. Pertence ao Estado. Acho que sem brigar com o Bahia, a gente consegue conviver na Fonte Nova, se precisar ir para lá. Mas eu quero apostar que o torcedor pode resolver isso no Barradão. O Barradão está cada vez mais fácil de resolver. Agora precisamos melhorar ele. E para melhorar ele, nós precisamos da participação do torcedor. Ele virando sócio, ele vai ter a contrapartida que vai ter um estádio mais confortável. Uma coisa que chateia muito o torcedor também, assim, que o que torna pior o mau momento do Vitória, que é tudo mais, é ver que o rival tá bem, que o rival tá na crescente. Você diria que hoje, com o seu conhecimento de futebol a nível de estrutura, de administração, o Bahia está muito à frente do Vitória? Não, conversinha do presidente bochechudo. Tem aqui muito à frente. Ele acertou 2 anos no time, certo? A estrutura do Bahia, o Bahia deve 200 milhões, né? Deve um pouco mais que o Vitória. Muita gente diz que o Vitória não deve. Vitória não deve muito menos do que isso, não. Porque tem a dívida da SA e a dívida do clube. O nego fala da dívida do clube sem falar da dívida da SA. E isso faz com que o Bahia tenha limitações orçamentárias. Somente está contratando melhor. Tem um time mais competitivo, mas isso aí a gente vira rápido, sabe? Vira rápido. Eles sabem que isso aí é a especialidade de quem já goleou eles cansativamente, sabe? Eu tinha que sair do Vitória, porque senão eu não ia parar de golear o Bahia, entendeu? Eu tinha que sair do Vitória. Então esse rebaixamento, o Bahia vibrou como nunca. Verdade. Sabe? Porque ele sabia de que enquanto eu estivesse no Vitória, ele não ia ganhar nada, sabe? E o Vitória tem estrutura hoje, uma coisa que não tinha quando eu assumi. Vitória hoje, com o trabalho de Raimundo Viana, Manuel Matos, Vitória hoje tem 8 campos. Quando eu cheguei, a gente treinava no Sesc, no campo semi-oficial. O Vitória não tinha nada. Hoje o Vitória tem estrutura. Então, com um pouquinho de criatividade, um pouquinho de capacitação, o Vitória dá uma grande virada aqui no futebol. Volta a ser o dono do futebol do Nordeste, não vai demorar muito não. E aquele episódio do Bavi lá do começo do ano, o que é que você achou daquilo ali? Você acha que foi uma ordem do presidente? Claro. Você teria feito o mesmo? Você faria diferente? É muito fácil hoje eu dizer que não faria, porque seria até uma atividade covarde minha. Só quem conhece a minha história no Vitória, eu fiquei em 92 com 2 jogadores a menos no Bavi e ganhei do Bahia. Eu podia ter feito lá atrás e não fiz, sabe? O Vitória é um clube legalista, Alex. Culturalmente legalista. Um clube legalista como Vitória, com algumas exceções, Ricardo é uma, não faz o que ele fez. Você acha que manchou? Manchou a história do clube para sempre. Ele não imagina como isso doeu nos grandes rubro-negros, sabe? Doeu demais. Mas você acha assim, por exemplo, era melhor o Vitória ter se exposto no jogo? Estou falando de não estou dizendo nem o que eu acho. Era melhor o Vitória de repente tomar uma goleada, ficasse marcada. Tomar goleada de um time daquele? Bahia tem time para dar goleada. Não importa, você preferia ter perdido de 7 do que tirar o time de campo. De 10. Porque tem uma coisa na vida que é dignidade, certo? O Vitória teve aquele campeonato baiano nas mãos, ou não teve? É verdade. Se o Vitória naquele jogo tivesse perdido, sem nenhum problema disciplinar, o Vitória ia ser campeão baiano. Só que o Vitória perdeu os jogadores na hora das decisões. Não soube atuar no tribunal. O tribunal só tem Bahia. E o Vitória permitiu ao longo desses anos que o tribunal da Bahia só tivesse Bahia. Onde já se viu um tribunal onde tem um cronista, que todo mundo sabe que é Bahia. Tem um procurador que é advogado do cronista. Você quer ganhar o quê? Você acha que comigo ia ter um negócio desse? Já tinha jogado aquilo pra cima. Não existe tribunal, tinha que chegar na federação, muda. Não paro. Torno público, não disputo mais. Como é que você pode ter um tribunal só de Bahia? Na época minha do tribunal, tinha alguns tricolores. Eu ia pro tribunal, sentava na primeira fila. Ele votar contra o Vitória, não votava de jeito nenhum. E eu só queria a lei, eu não queria nenhuma proteção, não, eu queria o justo. Dessa vez foi uma grande sacanagem. Agora o Vitória fez a sua parte? Fez. Certo? A Vitória fez a sua parte. O Vitória deu margem a isso. Certo? Essa que é a realidade. Não adianta ficar jogando a culpa para os outros. Temos que assumir a nossa. Não é? O Vitória
Eu me lembro que em 90 nós ganhamos o campeonato no grito, nós invadimos o vestiário contra o Fluminense e a luz faltou, muita gente diz que fui eu que apaguei, eu saio da Fonte Nova Pública, como é que eu ia apagar? Faltou luz com chuva, um terremoto de chuva no intervalo, 0-0, o Vitória jogava pelo empate, o Fluminense era melhor, e nós entendemos que ali o jogo tinha que acabar. E nós acabamos o jogo ali e ganhamos no tribunal 7-2. Você tem que saber o momento que você está vivendo e saber articular. Nesse momento, o Bahia se articulou melhor do que nós. Não tem o que a gente reclamar. Certo? E sobre essa, assim, sobre as provocações, que é uma coisa que já entra mais pro lado do torcedor, a impressão que se tem é que ninguém tem respeitado o Vitória, os adversários vão lá. A gente viu no Bavi agora, o Bahia plotou os vestiários do Vitória, tudo com os adesivos. Ali ia sair todo mundo de 4. Você já viu o torcedor do Bahia de 4? Você ia ver ali, se plota a porra do vestiário do Vitória. Não plota, tem que pedir. Se ele pedir, eu até permito, porque ali o estádio, o vestiário daquele momento é dele. Ele precisa entender isso, sem paixão. Mas ele não faz sem pedir. Se ele fizer sem pedir, ele não sai nem do vestiário. Entendeu isso? Sai dentro do vestiário. Entendi, tá claro. E aí, minha plateia, vocês têm alguma pergunta aí pra fazer para o cara? Quero saber se tem patrocinador. Patrocinador? De que exatamente? Possivelmente ele assuma, ele já tem alguma coisa. Eu não sou Ricardo Davi. Eu não vou mentir pro torcedor, não, que ele não tinha patrocinador nenhum. Certo? Patrocinador no futebol brasileiro é uma coisa muito complicada. A Caixa Econômica, com nova gestão do governo federal, vai sair do futebol. Talvez fique no Corinthians, no Flamengo, sei lá, se está no Flamengo. Nós temos que encontrar outros modelos para atrair o patrocinador e o investidor do futebol. O Vitória está no meio de um processo complicado. Vai ficar sem essa receita da Caixa, pelo que eu estou. O presidente está dizendo que está indo lá com o vice para resolver. Tomara que resolva. Eu tenho minhas dúvidas. Mas o Vitória, mais do que nunca, precisa desse patrocínio, pelo menos nesse ano. Da Caixa, né? Da Caixa. Mas aqueles 15 milhões que você falou no começo já entra Eu esse já valor? estou contando com esse valor. Se Então, ele se cai, ele cai, é menos, né? Cai, porque o contrato da Série B é de 140 e poucos milhões. Dividido por 27. Esse é o número real que o Vitória tem. Agora você me pergunta, se você fosse para o Vitória, você assinava esse contrato com a Globo? Não. Eu ia pagar para ver, eu ia milenhar, mas não assinava com a Globo. E ele ia ter que ser a questão da queda de braço. Como é que ele ia fazer com o pay-per-view da Série B sem o Vitória? Você vai fazer a mesma coisa do Atlético? Mas claro. Aliás, eu e o presidente do Atlético caminhamos juntos nessa vida no futebol. Certo? Eu não ia assinar com a Globo. Mas não é contra a Globo, é a favor do Vitória. Tá certo? Você sabia que o pay-per-view, a Globo distribui da Série B e os clubes não ganham um centavo? Estou dizendo aqui você em primeira mão. Não ganham um centavo. Só paga aquele valor que vem via CBF, de 140 milhões, e a CBF ainda leva uma taxa da Série B. A Série B vive aqui, a CBF não toma taxa. Não, está tudo errado. E se o Vitória tiver uma liderança, chegou a hora de entrar na Série B para arrumar a Série B. Porque o contrato da Série B hoje vai até 2022, com os modelos conhecidos. Toma aqui um cala-boca, aumenta meu contrato mais 1 ou 2 anos. Você vai dizer que a Série B é muito menor que a Série A? É, porque os clubes de mídia estão na Série A. Mas a diferença é galopante. Você não pode imaginar que a Série B vende seus direitos todos, internet, celular, pay-per-view, fechada e aberta por 140 milhões, porque 3 desses não passa. Você vende e ela não passa. E na Série A dá 2 bilhões de reais. 600 de TV aberta, mais 900, 1 bilhão de pay-per-view, 1.600, 2 bi. Você acha que a diferença é de 140 para 2 bi? Por menor que você entenda disso, você vê que tem alguma coisa errada. A Série B era para ser vendida por 300 milhões, 350 milhões. E não está sendo vendida. Se vamos resolver agora, se o Vitória tem liderança, eu tenho certeza que não tem. Certo? Mas que teria que mexer com os clubes da Série B toda, fazer um movimento, criar uma liga. Nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos enforcar o Vitória da forma que vai ser enforcado. Você critica muito, né, o campeonato regional, estadual. Sub-23. Jogaria com Sub-23. Mas todo mundo. Eu teria feito um movimento para todos os clubes se adequarem. Jogarem com Sub-23 com vantagens para os menores. Por exemplo, direito de televisão, Bahia e Vitória não recebe, passa tudo para os pequenos. Para receber 800 mil, é melhor entregar aos pequenos. Mas os pequenos teriam que ter regra para a gente fortalecer o estadual
de outra forma, não dessa que está sendo feita aí. Eu vi outro dia o gramado do estádio Lomanto Júnior numa foto, fiquei triste demais. Gramado. Partindo desse pressuposto aí, não precisa nem prestar entrevista. Fortalecer o estadual é fortalecer o próprio Vitória, porque você vai ter como peneirar jogadores naquele campeonato que é uma De jeito nenhum. Não? Talvez no longo prazo. No curto e médio prazo, não. Na hora que você faz o campeonato sub-23, no terceiro ano pode ser que esses clubes sub-23 já possam ter Uma qualidade melhor. Isso, vai só ter uma qualidade melhor, mas não no primeiro ano nem no segundo. É porque assim, eu penso eu uso muito o Keno como exemplo. O Keno jogou 2 anos aqui no Botafogo. Um acidente. Da cara da gente, Isso é um a gente acidente. não viu, Isso é um acidente. Ninguém viu. Eu tenho certeza Acontece que se no tivesse futebol. alguém que tivesse um olho, porque todo mundo sabe que eu sou seu fã. Se tivesse você, alguém ia ver. Mas podia não ter visto também. Eu vi Dão na Jacuipense. Tá anos atrás, e Dão foi um grande jogador no Vitória, embora não tenha tido dimensão nacional. Terminou no Avaí, mas foi um grande artilheiro. Histórico recente, todos os jogadores que a gente está comprando do interior não joga aqui, não tem condições. Porque na realidade você tem que ir no interior, nas categorias mais baixas, de 15 anos em diante. Então quando você pega um jogador já com 20 anos, ele já passou por essas peneiras que nós fizemos antes. O que precisa é tornar essa competição uma competição mais romântica. Faz um campeonato só de sub-23, mas com hierarquia no campeonato do Nordeste. E você faz isso no Brasil e no Nordeste inteiro. Todos os campeonatos do Nordeste deveriam ser sub-23. Porque hoje o estadual está matando o futebol do Nordeste. Mata menos no Rio e em São Paulo, porque os valores de televisão que a Globo paga são absolutamente fora da realidade. Então está nos matando, porque nós não temos calendário, certo? E somos obrigados a botar um time principal para jogar o estadual. Não adianta. Eu vi o presidente do Vitória copiando o presidente do Bahia, porque o presidente do Vitória hoje só faz tudo que o presidente do Bahia fala. Mas partindo do pressuposto que a federação não ia querer que o campeonato fosse todo sub-23, como é que a gente poderia ver? Ela não manda em zorra nenhuma, quem manda é o clube. Entendeu? Federação não manda em porra nenhuma, quem manda são os clubes. Se falar assim, eu vou botar sub-23. Claro, eu não participo do campeonato, acaba o estadual. Não é assim, e Edinaldo é meu amigo, estou falando aqui numa boa. Ele sabe meu pensamento. Ele sabe como eu sou crítico, não da pessoa, que é um amigo querido, mas da minha postura, certo? Não tem campeonato baiano sem o Vitória. Tem? Pronto. Mas então, o resto é comigo. Se o Vitória, por exemplo, seria comigo. Se o Vitória se nega, por exemplo, por uma questão dessa aí, a jogar... Não, eu boto um time sub-15. Mas não compromete, tipo, o Vitória jogar o Campeonato Brasileiro, não? Mas eu boto um time para jogar, para levar porrada. Não tem problema nenhum. E aviso, ó, vai levar porrada. E arrebento com o estadual. Eu vou deixar essa pergunta. O que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos encontrar uma solução para o estadual. Hoje a preocupação já chegou na CBF. Finalmente, nós temos que encontrar uma solução para o calendário nacional. Não dá para disputar todas as competições que a gente quer disputar. Por exemplo, o Vitória hoje deveria estar na Série A, no Sul-Americano, pelo menos, concorda? Claro. Certo? Na Copa do Brasil. Então já tem 2, 3 anos sem ir para a Sul-Americana. Então não dá para disputar mais o estadual, não dá. Dodô que fez essa pergunta aqui agora é um grande fã seu. Ele já participou muito do canal aqui comigo, hoje está atrás das câmeras aqui, mas é seu fã. Eu confesso que eu já fui muito crítico seu. Você deve ter visto nos vídeos anteriores. Não tem problema nenhum, eu sou público, não posso ser unanimidade. Mas fala de mim, né? Erasmo Carlos. O que eu fiz de errado no Vitória? Porque eu vesti a camisa do Bahia. Eu já expliquei ao torcedor que eu errei. O que você quer mais que eu faça? Eu não vou mudar os fatos. Eu errei. Eu recebi, entraram aqui na minha casa com um caminhão de dinheiro e eu fui atrás do dinheiro. Não roubei ninguém, não sacaneei ninguém. Agora, se você me perguntar se eu faria de novo, nunca. Me arrependo profundamente e peço desculpa ao torcedor. É a única coisa que eu posso fazer nesse momento, pedir desculpa ao torcedor do que eu fiz agora. Não maculei a instituição, não roubei ninguém, não vilipendiei ninguém, não sacaneei ninguém. Simplesmente vi uma proposta de trabalho e fui trabalhar. Num clube rival, é verdade. E não é o único caso no Brasil. Tem casos que antecederam a mim, de gente importante, eu já expliquei para você. Eu não sou o único. Aconteceu. Eu era uma pessoa conhecida e eu acho que o grande mérito nessa história é que o reconhecimento do meu adversário é a minha capacidade, né? O torcedor tem que olhar as vertentes todas, né? Por que me chamaram? É porque eu devia ser bom. Senão não iam me chamar, né? Você acha que eles gostavam de mim?
Tem alguma coisa que você teria feito, porra, isso aqui eu teria feito diferente durante toda a sua passagem no Vitória? Eu acho que eu devia ter tomado umas decisões fortes em 2004 para evitar o rebaixamento do Vitória e não tomei. Essa queda de 2004, da outra vez você falou até que comprometeu um estádio que o Vitória tinha, que tudo. era o projeto... A Arena do Corinthians. Arena do Corinthians, que é o estádio Vitória. Aquele projeto é nosso. Mas o que foi acontecer? O time fez panela? Foi o ano que a gente mais investiu no futebol. Os jogadores sacanearam. O grupo não gostava disso. O grupo de jogadores não gostava disso. Foi aquele ano que rolou o negócio dele chegar atirando e tal? Atirou com uma garrucha dele, Bat Masterson. Já ouviu falar de Bat Masterson? Mas é americano. Não. É uma garrucha desse tamanhozinho, assim, que ele deu um tiro na coisa que só o passarinho ouviu. E aí, galera, mais uma pergunta pra fechar aqui? Alguém? Eu tenho duas, na verdade. Alguém quer falar? Alguém quer? Alguém? São Ninguém? duas. Vai lá, Dudu. Primeira coisa, assim, desde quando eu comecei, que a Alex começou a ir pro estádio em 2010, mais ou menos. 2010, Por aí. E ele ainda, eu acho, ele viveu mais tristeza do que as alegrias que eu, por exemplo. Tenho certeza disso. Entendeu? Então, assim, quando a gente começou a andar junto muito, de ir pro estádio, que teve aquela primeira eleição que ele se candidatou e perdeu para quem? Para Ivan, não foi? Foi, 2016. E eu falei, desde o início eu falava que era ele que tinha que ganhar, lembra? E a gente, naqueles programas, a gente fazia o Papo de Leão lá, a gente discutia eu era isso. Efusivo, eu falava isso com a maior convicção, porque eu vivi você na presidência e ele não. Entendeu? Hashtag e ele não. nesses últimos 6 anos, você falou algumas coisas aí que eu quase chorei aqui, porra, de verdade. É sério isso aqui. Nesses últimos 6 anos, de Ivan pra cá, o Vitória, apesar de tudo que você falou, de número, de tudo, o que eu sinto mais falta no Vitória é respeito. Respeito, autorrespeito, vergonha na cara. A gente não tem mais isso. Os caras vêm aqui pro Barradão, quer esculhambar, faz o que quer, ganha brincando, e se empatar acha ruim. Antigamente empatar aqui era pra poucos, porra. Vou contar um exemplo para vocês. Embora a gente tivesse dificuldade de ganhar fora de casa, porque tínhamos um time sempre muito jovem, nós levamos 12 anos na Série A. Sabe qual foi o clube do Nordeste que levou 12 anos na Série A? O Vitória. Ininterrupto, com 8 anos sem TV. 8 anos sem TV. Mas eu me lembro quando eu estava no vestiário antes do jogo começar, eu gostava de frequentar, ia para reza, sabe? Sempre vivi muito próximo de meus atletas. Aí a gente chegava no vestiário sempre mais cedo, né? A concentração ali, descia a escadaria e... Aí dali a gente via a ladeira, o time adversário chegar, né? E eu me lembro da nossa garotada que dizia assim, Paulão, me chamava de presidente. Paulão, levei os otários ali que ele vai passar por cima. E passava por cima. Essa é a diferença, sabe? Jogador, por isso que eu tenho o maior respeito por jogadores como Fernando, Alain Delon, que passaram muito tempo no Vitória ganhando, sabe? Fernando entrou no Vitória com 12 anos. Alain Delon a mesma coisa, passaram no Vitória até os 28, então esses caras conheceram essa história toda e ganhavam dos grandes, ganhavam do Bahia, e eles tinham essa passava assim na hora de entrar no campo, fazia assim, prepara o bicho, Paulão! A relação era muito próxima, e ganhava mesmo, tinha aquela áurea vencedora. Tinha alma, né? Não ganhamos muita coisa no Brasileiro, fomos semifinalistas em 99, com um time, eu contratei na época 4 jogadores por ano inteiro, né? Parece até os 28 agora, né? E eu digo mais, aquela Série B que a gente caiu, foi um acidente, porque você tinha um timaço. O Alexandre Novo era o titular, foi titular do Inter, do Cruzeiro, era o nosso centroavante. Mas nós tínhamos um time forte realmente, porque time sempre foi nossa especialidade. Agora nem sempre você controla o resultado, entendeu, Alex? Porque o resultado depende de uma série de variáveis. E não controlamos o resultado, a responsabilidade é minha mesmo. Não vou negar nem dividir com ninguém. Eu me lembro que os problemas que os jogadores tiveram, Kleber Santana, que já está no outro plano, e Magno, esses caras tudo, tinham o Adilson. E Adilson jogava muito. E fez uma temporada ótima, fez 18 gols naquele ano que a gente caiu. Hoje fica brasileiro com 12, ele fez 18 na temporada toda, não foi só o Bahia. E na hora eu não consegui articular bem isso, sabe? Eu confesso, a pressão era muito grande de que ele era um ídolo, jogava muito. Disso foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida, e jogou no Vitória ainda jovem.
Mas não estou aqui também ficar criticando Edilson não, sabe? A instituição pagou essa conta. Sei lá, aconteceu, certo? Agora, nós fomos muito fortes na década de 90, início do século XXI, fomos muito fortes. Muito forte. Não devíamos a time nenhum do Brasil. Em 2002 a gente quase chega às finais do Brasileiro, que o Santos foi campeão. Empatamos com a Ponte fora de casa, 1-1. A gente tinha um timaço com Aristizábal, Zé Roberto, Alain Delon, timaço. Eduardo Alcide, Alex Silva, que foi titular do Corinthians, do São Paulo. Era um timaço. Mas chegou em 2004 que tínhamos um timaço, que fomos à semifinal da Taça Brasil. Quando chegou no segundo semestre, ladeira abaixo. Me pergunte, eu não tenho uma explicação. Disse a você na última entrevista, eu não tenho uma explicação. Fico buscando, mas é jogo. Não tenho, ladeira abaixo, infelizmente. Não, na verdade, a pergunta era muito óbvia. Você não fez pergunta, você declarou amor, você concorda que a gente perdeu o próprio respeito? Eu acho que o grande problema do Vitória hoje não é só dentro do campo, não. Eu vou aproveitar o gancho do seu desabafo apaixonado para colocar para fora do campo. O problema do Vitória entre os rubro-negros hoje é a falta de respeito às pessoas, sabe? Então, quando eu vejo outro dia um torcedor dizer de que eu fiquei com os 15% de Júnior Nagata, aí eu liguei para Júnior Nagata, ele estava em São Paulo, mora em São Paulo. Júnior, vem cá, estão dizendo aqui que eu fiquei com... Paulo, marque aí para eu ir aí, desmentir esse cara, esse não sei... Quer dizer, as pessoas não imaginam. Hoje eu soube que Zé Eduardo, ontem no seu programa, disse que os jogadores estão todos fechados comigo. Aí eu deixo uma pergunta para você, Alex. Os jogadores de agora ou os ex-jogadores? Não, os daqui não são jogadores, são praticantes. Certo? Os ex-jogadores que passaram no Vitória e fizeram história são todos fechados comigo. Por quê? Por que Ramon é fechado comigo? Ramon Menezes. E deu uma declaração tão forte no programa de Tilemon, dizendo que não conheceu ninguém igual a mim, que comandava com respeito, mas com rigidez. Por que Arthurzinho deu a declaração que deu a meu favor? E eu briguei com o Arthurzinho, hein? Botei ele pra fora, brigar. Tem um bocado de jogador que você brigou, mas que hoje você tem uma relação... Felipe é um. Felipe tá no meu Face. Essa semana mandou: presidente, quando é que o presidente vai lá ensinar como é que se faz? Meu amigo, tá na Hungria. Sabe por quê? Porque eles sabem que eu nunca fiz nada que não fosse do coração. Eu nunca levei nada pelo lado pessoal. São todos meus amigos, eu conheço todos os meninos. Eu ajudei a formar todos. Felipe ia à minha sala com 13 anos. É impossível essa relação. Não é de pai e filho, isso é uma frescura. Mas é impossível essa relação não ficar raízes, entendeu? Porque eu só tratava eles todo bem. Paulo Isidoro, Piquete. Porra, na eleição de 2016, Adoilson saiu de Maringá. Dormiu aqui nessa casa. Veio fazer boca de urna para mim. Adoilson passou no Vitória 2 anos só. Por que isso? Porque nós temos respeito. Exigíamos respeito e temos respeito. Os jogadores são tudo apaixonados. Estavam tudo na boca de urna. Kleber, Fernando, Piquete. Piquete veio do Rio, pagou a passagem do bolso dele. Para não dizer que eu andei financiando. Passagem do bolso. Sabe para quê? Para apoiar o presidente dele. E Piquete veio do Rio, do Botafogo. Já era jogador quando eu trouxe, não era garoto. Donizete Amorim, que nasceu no Cruzeiro. Passou no Vitória há alguns anos. Outro dia entrei no Facebook, você é meu presidente. Entendeu? Eu me orgulho com isso. Eu digo sempre que a grande realização, Roberto Gaúcho, que olha como me deu trabalho. Eu ia de madrugada na casa dele, separar a briga dele com a Heloísa, a mulher dele. Mas foi campeão com o Vitória em 90 e depois foi campeão da Supercopa pelo Cruzeiro. Um grande jogador que eu trouxe do Criciúma. Hoje é meu amigo. Até hoje eu não vejo há anos e diz assim: presidente, quando é que vai assumir esse clube? Você é o maior de todos. Por quê? Eu não agrado ele nada, não vejo, não convivo. Ele mora lá em Santa Catarina. Relação. O cara lembra que ele está casado até hoje com a Heloísa e que eu dei minha modesta contribuição naquela relação que nada tem a ver com o campo de jogo. Isso é que fazia a gente unido. Everton Chulipa, irmão de Maílson do Bahia, foi jogador do Vitória, outro dia entrou. Presidente, estamos esperando você de volta. São pessoas que não estão mais ligadas ao Vitória, certo? Pode até voltar a ser. Eu até tenho um projeto para eles no Vitória, certo? Eu tenho um projeto. Porque essas pessoas que demonstram esse amor todo, a gente precisa usar, né?
Concorda? É isso aí. Agora, assim, o que as pessoas, os torcedores hoje muito falam sobre sua volta é um medo, porque hoje, assim, disse que se mudou a forma de tratar os jogadores hoje são mais vaidosos, são mais mimados e tal. E o pessoal acha que isso é um jeito mais duro, né, mais firme, pudesse magoar alguns jogadores para querer derrubar. Bota uma chupetinha na mão dos jogadores, sabe? Bota uma chupetinha na mão do jogador. Porra nenhuma, mudou nada. O futebol, nesse aspecto, não mudou nada. Não mudou nada. Você acha que a vaidade de jogadores não aumentou? Eu não trabalhei no Atlético Paranaense 2 anos, rapaz. Não fomos à Libertadores? Com a declaração de Paulo Autuori pública, dentro do vestiário, diz assim, ó, nós estamos aqui com essa classificação, mas tem uma pessoa que não está aqui. Estou falando de um treinador, o maior vencedor da história do futebol brasileiro. Está faltando uma pessoa aqui nessa comemoração. Foi quem montou o time. Isso eu fiz em 2016. Bobagem, essas conversas. Conversa de gente ignorante, sabe nem para onde vai futebol. E você não fica assim, meio com uma sensação de não ter, mesmo com todo o seu conhecimento futebolístico, de nunca ter conquistado um grande título? Vitória não tinha história pra isso. Não só no Vitória, em todos os lugares que você passou. Eu passei só no Atlético. No Bahia eu passei 9 meses, certo? Não deu para sequência nenhuma e só. No Fluminense foi 2 meses. Mas você tinha essa ambição de, tipo assim, encerrar a vida e falar assim, olha... Eu não sou esses homens dessas ambições desmedidas, não. O Vitória é um clube jovem a nível de conquista de título. Você tem que entender que tudo é um processo. O esporte é uma atividade coletiva. Vitória bateu na tarde algumas vezes comigo e com o Alex. É sinal que a gente administrava bem o clube. Se a gente continuasse administrando, quem sabe a gente já podia ter sido campeão. O importante numa instituição é ela ser competitiva. Se ela é competitiva, em algum momento acontece. Olha o Atlético Paranaense, final da Sul-Americana. Quantos anos que ele disputa sem chegar à final da Sul-Americana? Mas ele está sempre ali. Chega uma hora que as coisas acontecem. Pum! Ele agora está na final. É isso que eu acho que o Vitória não tem, essa sequência. Pronto, a gente esteve aqui hoje novamente com o Paulo Carneiro, né? Com certeza deve ter faltado aqui uma pergunta ou outra quando eu estiver de noite. Às vezes, pô, era pra eu ter perguntado isso, Paulo Carneiro, mas a gente pode ter outra oportunidade. Você deixou as portas abertas para nossa volta aqui. Claro. Estivemos hoje aí, galera. Deixa o like. Quem não assistiu a primeira entrevista com o Paulo Carneiro, vai estar um link mas aqui. Mas você embaixo. vai assistir. Eu vou lhe dar de presente uma apresentação agora de um seminário, se é que pode chamar de presente, de um projeto que eu tenho por Vitória, ou por qualquer clube brasileiro, que é fruto de anos de... E depois você vai fechar essa sua entrevista comentando o projeto que você vai. Boa, fechado. Então, foi a entrevista de hoje. Quem quiser assistir a primeira, tá aqui o link na descrição. Deixa o like aí e até a próxima. Valeu, Paulo. Obrigado, Alex. Eu que agradeço. Tchau, galera.